sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero convidar vocês a me acompanhar aqui ao longo de 2 ou 3 vídeos na construção de um vestidinho partindo do zero. É um projeto que eu vou trazer aqui no canal. Nesse primeiro vídeo, eu vou trabalhar com vocês a questão das palas. Como chegar ao tamanho necessário para a confecção dessas palinhas. Vou começar com as palinhas de 0 a 3 meses, trabalhando com a linha Anne e a agulha 2. Vou fazer todos os cálculos, mostrar como eu cheguei a este tamanho e a este resultado. Ela tá muito bonitinha, ficou bem proporcional e do tamanho ideal para o vestido que nós vamos fazer. Então, convido vocês a me acompanhar nessa jornada. Vamos ao nosso vídeo? Vem comigo! Nesse primeiro projeto, eu vou partir do zero, como se eu não tivesse nenhuma informação. É especialmente voltado para aquelas pessoas que têm mais dificuldade ou nunca fizeram uma peça como essa. Então, vou detalhar aqui, passo a passo, como eu faço a elaboração de uma peça como essa. Esse primeiro projeto vai ser um vestidinho. E ele não vai ser nada muito complicado, mas vai ficar muito bonitinho. Mas quero recapitular aqui com vocês como é que a gente chega ao tamanho que eu preciso na minha pala. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o tamanho da minha peça. Vou fazer aqui um vestidinho que veste até 3 meses. Já sei o tamanho. Tenho que saber agora com que agulha eu vou trabalhar. Vou escolher a minha agulha e vou escolher também qual será o fio dessa peça. Nesse caso aqui, vou trabalhar com a Anne e uma agulha número 2. O terceiro passo é saber qual é a largura do decote de uma peça de 0 até 3 meses, ou seja, que sirva até por volta de 3 meses. Eu sei, tem várias tabelas aí, e eu já deixei aqui no canal, é só ver lá em Dicas de Modelagem 1, que de 0 a 3 meses, que vai ser esse tamanho que eu vou trabalhar, esse decote aqui, essa largura da abertura do pescoço, é de 10 centímetros. Isso porque sempre tem um acabamento. Como aqui é vestido, o vestido não pode ser muito agarrado no pescoço. Esse vestido tem que ter uma aberturazinha maior, por conta da própria forma da peça. Então, não pode ser aquele vestido que fica muito justo na criança. Outra coisa, esse vestido também não pode ser, quando ele ficar pronto, essa palhinha aqui, muito decotado, porque é um bebezinho muito pequenininho. Então, a gente tem que proteger as costas e o pulmão. Ele não pode descer muito. Mas sei que eu tenho aqui 10 centímetros de abertura nesse decote. Agora, esses 10 centímetros, quantos pontos são? Quantos pontos eu tenho que colocar aqui para ter esses meus 10 centímetros? Só existe uma forma da gente saber isso. É tendo uma amostra de pontos altos na linha e na agulha que você vai trabalhar. Então, você chega aqui, pega a sua fita métrica, vem aqui, acomoda bem direitinho e conta quantos pontinhos você tem em 10 centímetros. Os meus 10 centímetros são iguais a 28 pontos. Sei também que esse decotezinho
aqui, ele tem, até pegar uma caneta aqui de cor diferente. Eu tenho um V aqui, outro V aqui, mais um e mais um. Cada V desse, em cada Vzinho, ele é composto por 2 pontos. Agora ficou mais fácil. Vou fazer aquela regrinha que a gente faz inicialmente, a regrinha de 1/3. Eu tenho 28 pontos nessa parte aqui de trás. Nessa parte aqui da frente, eu também tenho que ter 28, porque elas são iguais. Só que aqui eu tenho a abertura. Pego esses 28 pontos e divido por 2. Vou colocar 14 aqui e mais 14. E esses mesmos 28 pontos que eu dividi aqui, eu também vou usar para as mangas. Não são 2 mangas, vou usar a mesma quantidade inicialmente. Se aqui eu tenho 28, aqui eu tenho 14, 14, vou colocar 14 aqui. Agora, posso somar tudo isso aqui. Eu tenho 28 mais 1, 2, 3, 4. 14 com 14 dá 28, 14 com 14 dá 28. Então, aqui da frente, esses dois 14 também me dão 28. 14 de uma manga, 14 de outra, também são 28. Até aqui, eu tenho 84 pontos. Não posso me esquecer que eu tenho 84 dessa soma aqui, mas eu tenho também os meus Vzinhos de canto. Eu tenho aqui 2, 4, 6, 8. Então, a esses 84 pontos, eu vou somar mais 8. Vou ficar com um total aqui de 92 pontos. Acho que até aqui a gente foi. Preciso agora pensar na peça que eu estou fazendo. Estou fazendo um vestido. Quando eu conversei com vocês lá no Dica de Modelagem 1, eu mostrei a vocês que esse decote aqui, com essas medidas, ele fica assim, bem rasinho, com isso aqui, bem agarrado no pé do pescoço do bebê. Não é o caso de um vestidinho. Um vestidinho, ele tem que descer um pouquinho, para não ficar muito agarrado. Isso aqui acaba incomodando a criança. Também mostrei a vocês que quando eu faço essas palhinhas, eu desço um pouquinho. E mostrei a vocês essa caída de decote. Essa caída de decote, de 0 a 3 meses, ela tem uma variação de 3 a 3,5 centímetros. Isso é para que ela fique, esse decote fique aqui, um pouquinho abaixo desse buraquinho que a gente tem aqui no final do pescoço. Então, ele vai ficar por ali e não vai ficar pegando e incomodando a criança. Eu tenho que descer esse ombro aqui um pouquinho. Não posso fazê-lo como esse aqui. Olha a diferença de um para o outro. Dá para ver bem, né? Essa diferença aqui. Esse aqui tá bem rasinho e esse aqui tá com 3 centímetros. Você pode chegar até 3,5. Se você passar muito disso, esse vestido vai ficar muito decotado. Essa base aqui, essa pala, fica muito decotada.
No meu caso, no meu ponto, eu só preciso acrescentar 4 pontinhos para que ele desça um pouco. Você pode aí fazer a sua continha e ver quantos pontos você tem em 6 ou 7 centímetros, de acordo com a sua preferência. Se você quer um pouquinho mais decotado ou menos decotado. É só chegar aqui, abre sua peça, bota lá a sua fita e conta a quantidade de pontos. Se der número no meio, você sempre arredonda para maior. Pois bem, eu sei que para a minha atenção, para o meu ponto, eu costumo acrescer 4 pontos. Geralmente são 4 pontos, mas pode variar aí entre 4 e 5, a depender da atenção de cada um. Se eu tenho 92 pontos aqui, eu quero acrescentar mais 4 nessas mangas, porque eu quero que esse ombro aqui, ele tenha essa caída um pouquinho maior. Então, vou acrescer 4 pontos. Vou botar mais 4 aqui. E aqui também mais 4. 4 de cada lado. Minhas mangas vão ficar com 18 pontos. E aqui também 18 pontos. Vou ter que somar aqui nos 92 que eu já tenho. Para somar, eu chego aqui, tenho os meus 92 pontos, 4 aqui são 8, 92 mais 8. 92 com 8 são 100 pontos. Mais aquelas 3 correntinhas que a gente faz para subir. Sei, então, que somando tudo isso aqui, eu precisaria de 100 pontos mais 3 para virar. Isso aqui você pode fazer para qualquer tamanho que você precise calcular a pala. Essa aqui é de 0 a 3 meses. Ah, eu quero fazer uma pala maior com outro fio. A minha contagem vai dar diferente. Não tem problema. Pegue seus 10 centímetros, descubra quantos pontos você tem nele. Divida aqui esses pontos que você tem aqui, nessa parte reta, por essas duas metades. É só dividir por 2. O mesmo número que você encontrar aqui, você vai colocar na manga e vai acrescer alguns pontinhos para descer um pouquinho esse decote e não ficar muito agarrado no pescoço. De 0 a 3 meses, essa caidinha aqui vai de 3 a 3,5. Mas eu já deixei aqui, tem vídeo no canal, de todos esses modelinhos, com todas essas caídas de decote para várias idades, tá? E vou levando aqui, vou trazendo para vocês, conforme a gente for fazendo esses vestidinhos, porque eu vou fazer em vários tamanhos, modelinhos e tamanhos diferentes, eu vou trazendo para vocês. Mas aqui, não quero trabalhar com a Anne, ou não quero trabalhar com uma agulha de 2 milímetros, a minha agulha é menor. Eu achei aqui 30 pontos. Não tem importância. Achou 30 pontos aqui? 15, 15, 15 e 15. Ah, no meu, só consegui achar aqui a linha que eu tô trabalhando, é o fio Bela. Ele é mais grosso, tô trabalhando com agulha de 2,5. Cheguei aqui a 24 pontos, sem problema. 24, 12, 12, 12, 12. Sem esquecer de somar aqui os 4. Então, por essa regra aqui, você faz qualquer tamanho, usando qualquer fio que você deseje. Quero fazer para uma criança maior.
aqui não tenho 10 centímetros, eu tenho 15 centímetros. Acha os pontos que você tem em 15 centímetros. Faça a divisão por 2. Metade de cada lado na frente, metade em cada manga. É uma criança de 10 anos, com certeza, a caída de ombro você pode até aumentar, porque ela já pode usar um vestidinho ou uma blusa mais decotada. É só você aumentar aqui, saber aonde você quer que termine, ou inicie, né? Ali o finalzinho do decote, e meça até lá em cima no ombro. Você achou? Ah, eu quero que ele desça aqui no ombro, eu quero que desça 8 centímetros, 9, 10 centímetros. Veja quantos pontos você tem em 10 centímetros. Diminua lá da sua quantidade de pontos, da altura que você tem, e você acresce para chegar lá a medida necessária. Você vai ter aqui bem direitinho e você vai achar. Então, você, com esse esquema, você não fica presa nem a agulha, nem a fio, nem a tamanho. É só fazer isso. Resolvido aqui o problema dos nossos pontos, eu fiz aqui, agora, o esqueminha da pala, como a gente costuma trabalhar com ela fechadinha. Porque eu preciso saber as minhas medidas. Então, para saber as medidas da palinha, a gente vai trabalhando até que ela atinja esse formato. Vamos ver quais são as outras medidas que a gente precisa para dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Nós vimos aqui que nessa parte aqui da largura do decote, eu tenho 28 pontos. Eu tenho 10 centímetros. Estou começando aqui com 28 pontos. No meu caso, na minha linha e na minha tensão. Vimos também que quando a gente calculou aqui a questão da manga para dar o decote, essa altura aqui, essa baixa, ela varia de 3 a 3,5 centímetros. Essa baixa aqui, ela vai de 3 a 3,5 centímetros. Que vão esses 3 a 3,5, ela dobradinha, aberta, que é o que eu tenho aqui, equivalem a esses 18 pontos. Quando a gente dobra, é que atinge essa caída aqui. Mas abertinha, se eu for medir aqui, eu não tenho 3, eu tenho 6 aqui em cima. É porque vai dobrar. Tenho que saber também, e já passei aí, inclusive, lá, torno a repetir, em Dicas de Modelagem 1, a questão do ombro de uma criança nessa idade. Essa largura aqui dessa manga do ombro da criança é em torno de 6 centímetros. Aqui, esse pedaço, essa altura aqui, nós vamos trabalhar para formar aqui a cava. E para esta idade, de 0 a 3 meses, nós trabalhamos com uma cava em torno de 9 centímetros. Lembrando a vocês que nós estamos falando aqui de vestido. Quando a gente trabalha casaquinho, isso aqui pode chegar até a 10 para dar uma folga maior, porque se o casaco tem manga, aqui no caso é um vestido, eu não preciso ter uma cava tão ampla. E por último, essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo é a metade do busto. Um bebê recém-nascido tem de busto em torno de 40 centímetros.
Um bebê de 3 meses tem em torno de 42 centímetros. Se eu estou falando aqui da metade, metade de 42 é 21. Então, no total, o total do busto, 42 centímetros, que eu vou dividir por 2, e eu vou ter 21 centímetros. Isso é o mínimo que eu tenho que ter aqui, quando eu chegar aqui, vim trabalhando toda essa palhinha, que eu dobrar aqui, gente. A gente vem trabalhando a palhinha, vai e volta. Quando a gente termina, a gente dobra a palhinha aqui. E é justamente o que eu tenho aqui. Eu tenho que ter aqui os meus 10 centímetros. Aqui eu tenho que ter entre 3 e 3,5. Neste ombro, em torno de 6 centímetros. E aqui na altura da cava, 9 centímetros. E aqui no busto, quando a gente mede aqui a largurazinha dessa pala, eu vou ter que ter pelo menos 21 centímetros. Agora, aqui cabe uma observação. Nós estamos falando de vestido e não de casaquinhos. O que muitas vezes acontece é que para que a gente atinja aqui a altura necessária dessa cava, este ombro passe muito dos 6 centímetros. O que vai acontecer? É aquele vestido que o ombro da criança termina aqui, mas a linha ou o material que você está trabalhando, ele não dobra, ele fica aquela coisa com aquela ponta para cima, como se fosse aquelas mangas japonesas ou uma ombreira. Por quê? Porque esse material, ele não é maleável, não é uma seda, não é uma linha que ele vá cair e vá acomodar. Então, muitas vezes o que acontece é que para a gente alcançar aqui a altura e para que isto não fique muito largo, a gente para um pouquinho antes, continua trabalhando aqui essa palhinha e aumenta correntinhas para dar a largura necessária, para que essa parte aqui não fique muito larga. Então, a gente sempre tem que ter cuidado quando vai trabalhar essa manga, para que isso aqui, esse ombro, não passe muito dos 6 centímetros, tá? Pois bem, estas então são as medidas que a gente vai trabalhar. Só falta agora escolher o ponto. A que múltiplo ele pertence, múltiplo de 2, de 3, de 4, e calcular se ele vai entrar dentro desses 100 pontinhos certinho. Mas isso aqui a gente só vai ver no próximo vídeo. Nesse primeiro aqui, eu quis deixar a construção dessa pala. Como é que a gente chega a ela e quais são as observações que a gente tem que ter, né? As referências para construir essa pala e fazer com que o nosso vestidinho fique proporcional ao tamanho que a gente vai querer. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar de começar a fazer a nossa peça.